Bom dia, pessoal! Vamos chegando! Estamos aqui mais uma live da esperança. Bom dia, bom dia. Esperar mais um pouquinho para chegar mais gente. Bom dia, Karina, seja bem-vinda a mais uma live da esperança. Estamos aqui já há quase 3 meses, né? Nessa tarefa de terças e quintas às 9 da manhã, trazer algumas palavras de esperança e empenho. Deixa eu tirar aqui o sonzinho do fundo musical, que é muito chato ficar aqui em silêncio enquanto vocês não chegam. E hoje, na Live da Esperança, para quem não sabe, mês de junho eu decidi trazer para vocês alguns contos, algumas histórias, e a partir dessas histórias e desses contos a gente fazer alguma reflexão. Hoje eu trouxe a história do Fazão Vaidoso, que é mais uma fábula de Esopo, né? Já contei umas duas fábulas de Esopo aqui. Esopo era escravo na antiga Grécia, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz em relação à realidade em que ele estava inserido. Ele, inclusive, por conta dessa capacidade, ele chegou até ser libertado, né, do seu senhor. E ele viveu em Éfeso, se não me engano, na Grécia. E a circunstância de vida daquela época lá na Grécia se assemelha muito ao que a gente vive hoje, por conta de alguns temas, como temas de política, temas de corrupção, temas de relacionamento de pessoas comprometidos com esses temas e esses assuntos, né? E o Esopo encontrou um jeito muito interessante de fazer as pessoas pararem para refletir, que foram com as suas histórias utilizando animais personificados, animais humanizados. Então, nas histórias de Esopo, os animais falam e se relacionam como nós. E a partir dessas histórias, que sempre tinha uma moral, né? Sempre tinha uma frase de efeito ao final, que era o ponto que ele começava a fazer as reflexões nessa contação de histórias a partir da oralidade só, né? Ele contava, reunia pessoas e contava essas histórias, e essas histórias foram sendo passadas, né? As mais comuns, as mais populares a gente conhece, até já viu na escola, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, mas ele tem muitas outras histórias. E a de hoje é do Fazão Vaidoso, que eu achei muito interessante. Na verdade, eu consegui fazer 2 reflexões um pouco distintas dessa fábula que eu trago hoje. E aí obviamente que cada um também pode depois fazer a sua própria interpretação e a sua própria reflexão. Então vamos à história do Fazão Vaidoso. Conta-se que houve um tempo em que Júpiter, um dos deuses gregos, né? Júpiter era o nome do grego ou era o nome romano? Agora me confundi. Porque os deuses da mitologia grega foram meio que copiados na mitologia romana e só mudaram de nome. Mas tudo bem. Júpiter, um deus lá da época, resolveu fazer um grande concurso entre os pássaros, porque ele desejava eleger qual seria o rei dos pássaros, né? E esse concurso, os pássaros deveriam desfilar a sua presença, né? Ele ia observar o andar e o porte de cada pássaro, talvez o canto, e ele nesse desfile ele ia analisar qual seria o pássaro mais adequado ou mais capacitado para ser o rei dos pássaros. Ouvindo isso, uma gralha ficou interessada nesse cargo. E a gralha é um pássaro que tem um canto esquisito. Ela é da mesma família dos corvos, né? Então não era assim um pássaro tão admirado, não era um pássaro assim tão desejado, porque inclusive tem aquela ideia de que corvos trazem maldição. Então as pessoas olhavam para gralha e de repente
associavam ao corvo, então ela gostaria de mudar essa imagem e, quem sabe, conseguir ser eleita a rainha, né, dos pássaros lá pelo Júpiter, seria essa excelente oportunidade. E aí ela ficou pensando, né, em todos os outros pássaros e todas as coisas bonitas que cada um deles tinham, tanto de porte, quanto de canto, quanto de plumagem, né? E ela pensou o seguinte, bom, eu não sou tão bonita assim, eu sou bem feinha, sou meio esquisita, eu preciso dar um up, né? Dar uma limpada aí, né? Para poder, nesse desfile, fazer uma presença melhor. E daí a Gralha foi andando pela floresta e foi reunindo a pena que havia caído de vários pássaros, né? Foi pegando tudo que ela foi encontrando pelo caminho, né? Uma pena de fazão, uma pena de pavão, uma pena de um canário, uma pena de uma arara. E ela foi pegando tudo isso e montou, né? Criou lá o seu disfarce e colocou essas penas por cima da sua própria plumagem, para no grande dia ela fazer bonito lá no desfile de Júpiter. E aí ela se anunciou como um fazão, porque a maioria das plumagens que ela pegou pelo caminho eram de fazão, então ela deixou as outras assim um pouco mais abaixo e deixou de fazão, né, aparecendo. E lá no tal dia marcado por Júpiter, todos os pássaros se apresentaram diante dele, né? Desfilando, cada um com seu garbo, cada um com sua elegância e querendo, obviamente, ganhar as graças do Deus. E chega o momento da Gralha e ela desfila com uma exuberante plumagem, como se fosse um gracioso e belo fazão. E ela vai andando com muita pompa, com muita circunstância e com a plumagem balançando para lá, balançando para cá. E, obviamente, ela acabou atraindo, sim, a atenção do deus Júpiter. E Júpiter estava, assim, muito inclinado já para fazê-la, declará-la como a vencedora desse concurso, né? E aí alguns outros pássaros que observaram bem aquilo ali disseram, oh, peraí, ela não é bem isso não. E foram retirando essas plumagens da Gralha e ela acabou sendo exposta naquilo que ela era, uma simples Gralha, né? E continuou como Gralha e obviamente não ganhou esse concurso. Moral da história, pelo próprio autor ou pelas pessoas que recontaram essa história, nobreza não é algo que se consegue por meio de mérito alheio ou falsa ostentação. Beleza. Mas eu quero trazer aqui duas reflexões a partir dessa história dessa Gralha que foi se vestindo com uma roupa que não era dela, né? Ela foi pegando uma plumagem aqui, outra plumagem ali, outra plumagem acolá e foi se cobrindo com essas penas que não lhe pertenciam, que não eram ela. É muito comum que ao longo da nossa vida a gente eleja alguns ídolos, né? Isso é importante até para a construção da nossa própria identidade, você se identificar com certas pessoas, tentar se assemelhar a ela e depois você passa a funcionar como você mesma. O que não é legal é quando você perde a sua identidade ou perde a sua autenticidade pelo tanto de coisas dos outros que você pega para si. Às vezes é um comportamento, às vezes é um pensamento, às vezes é um jeito de vestir, é um jeito de falar, é um jeito de se portar. E muitas vezes se faz isso pelo mesmo motivo da Gralha, por se perceber não tão adequada ou não tão própria para aquele momento, para aquele lugar ou para aquela circunstância, e você vai se camuflando com características que não são suas. E dessa forma, viver torna-se um sacrifício, mas um sacrifício penoso, né? Com penas que não são suas. Porque você precisa viver esse personagem o tempo todo, você precisa viver esse personagem nas mais diferentes situações e você não é você. Você deixa de ser quem você é.
E chega às vezes um ponto, às vezes não, chega um dia que essa conta bate na sua porta, né? E você começa a se perguntar: quem sou eu? Isso aqui é meu mesmo? Esse gosto, né? Esse gosto por esse tipo de coisa é meu mesmo? Ou isso aqui eu me apropriei de outra pessoa? Né? Então, da mesma forma que a gralha da nossa história de hoje se apropriou das penas de outros pássaros e se camuflou com algo que não era dela, muitas vezes a gente se apropria de coisas que não são nossas, né? Hábitos, costumes, pensamentos. Às vezes as razões são até nobres, né? Eu preciso e quero me sentir bem nesse grupo. Então eu vou. Adolescentes fazem muito isso, né? Eles se camuflam de acordo com o grupo para poderem ser aceitos dentro daquele grupo e poder fazer parte daquele grupo. Como eu disse no início, isso é importante como um primeiro movimento, né? Você modelar alguém, ou seja, você ter alguém como modelo para funcionar. Mas esse primeiro momento tem que ser muito rápido e fugaz, porque a sua verdadeira essência precisa aparecer. Na medida em que você se camufla com tantas coisas que não são suas, que não são, né, que são dos outros, você deixa de ser quem você é e você mesmo se desconhece. E não só se desconhece, como você passa às pessoas uma ideia de que não é você. Da mesma maneira que a gralha fez Júpiter pensar que era um fazão gracioso. E isso pode ser bom por um tempo, mas isso pode acabar se voltando contra você também, né? Eu às vezes escuto em consultório alguns pacientes dizendo: poxa, mas as pessoas pensam isso de mim, não sei de onde elas tiraram essa ideia. E aí eu sempre provoco um pensamento, né? A partir de quando você entende que as pessoas pensam isso de você? Qual será a ideia que você... Qual será a situação, ou qual será a fala, ou qual será a postura sua que faz com que elas pensem isso de você? E de repente isso é uma característica que não era sua. Era uma pena, igual a gralha se apropriou da pena do fazão para se passar por um fazão. Então, esse primeiro viés da história de hoje que eu tô colocando é a importância da autenticidade, né? De você ser você mesma e de você ser querido, aceito e amado como você é. Porque você é precioso, porque você tem qualidade. A gralha talvez não conhecia as suas melhores potencialidades. Estava muito mais impressionada ou admirada com o externo, né, das outras aves, e ao olhar para o seu externo, ela não se sentiu tão bonita quanto os outros. E a gente às vezes faz esse mesmo movimento. A gente olha para o externo e não consegue perceber que internamente nós temos coisas boas. Nós temos características que nos fazem ser pessoas boas e aceitáveis. Então essa é a primeira linha de reflexão dessa história. A segunda linha é um pouquinho diferente, não em termos de autenticidade, mas eu penso o seguinte, né? Na história, o que a gralha fez? Ela foi pegando a pena dos outros, né? Ela foi pegando uma pena de fazão, uma pena de arara, uma pena de canário, uma plumagem de um pavão. Ela foi pegando para si as penas dos outros. E aí eu queria usar a palavra penas, não como o significado da pena lá do passarinho, mas a pena de penar, a pena do sofrimento, a pena do castigo. É comum também que às vezes, ao longo da nossa vida, a gente pegue pra gente as penas dos outros, os sofrimentos dos outros. Isso tem também um primeiro momento positivo, né? Você tem compaixão daquela pessoa, você fica penalizado pela dor dessa pessoa e você traz para você aquela dor e você traz para você aquela pena. O problema é que você às vezes vai se consumir e vai sofrer com um problema que não é seu. E qual é a questão ou qual é o problema disso? A solução não está em você. Então, pegar a pena do outro e sofrer a pena do outro, achando ou acreditando que você vai encontrar a solução ou que você vai ser a solução para este problema do fulaninho de tal, é um erro. Porque o problema sendo do fulaninho de tal, a solução está na mão dele, não sua.
Você pode ter empatia, você pode ter compaixão, você pode estar junto da pessoa, você pode dar todo o apoio e força que essa pessoa precise, mas a dor é dela, a pena é dela, o sofrimento é dela. E a solução ou a saída dessa dor e desse sofrimento cabe a ela. A solução, às vezes, não é a saída, nem resolver e sumir com a dor. Apenas a solução, às vezes, é o enfrentamento dessa dor. E que só ela vai poder fazer. Por mais que a gente se comprometa, né, com a dor e com o sofrimento de um outro, a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. E muitas vezes o nosso alcance é só estar junto dessa pessoa e não assumir a dor dela como minha e entender que eu tenho a responsabilidade de acabar com a dor desta pessoa. Muitas pessoas sofrem com situações, com problemas que não são delas, que não estão, que a solução, que a resolução ou que a força do enfrentamento não está totalmente na sua mão. Nós podemos ser a força de apoio para o sofrimento do outro. Devemos, aliás, ser isso. Mas entender que o problema é da pessoa, que a pena é da pessoa, é fundamental. Não só para você manter a sua integridade, né, a sua essência, a sua fortaleza e poder de fato continuar dando o suporte necessário, mas também para que esta pessoa se responsabilize por uma pena que é dela, por uma dor que é dela, por um sofrimento que é dela. E responsabilizar-se é enfrentar essa situação, é resolver essa situação, é consertar essa situação. E quando a gente permite que cada um tenha esse direito, né, de resolver, de consertar, de enfrentar as suas próprias penas, a gente está contribuindo para o amadurecimento desta pessoa. E quando eu trago isso para mim, eu estou infantilizando essa pessoa e não estou contribuindo para que ela amadureça e cresça. Então vejam bem, uma história simplória, né? Uma história talvez até boba aos olhos de algumas pessoas, como a história que eu trouxe hoje do fazão vaidoso. Olha que dois caminhos de pensamentos e reflexão a gente pôde fazer, né? Um, que é a questão de você ser autêntico, né? Você não se camuflar. Que bom que você gostou, Karina. Você não se camuflar, você não usar coisas, penas, plumagens que não são suas. Mergulhe fundo em quem você é e seja quem você é. Isso é fundamental. E o outro ponto de reflexão que eu trouxe assim, só para resumir, é da gente não assumir as penas dos outros, as dores dos outros. E eu não estou aqui dizendo que a gente não pode ser empático nem ter compaixão. Pelo contrário, a gente precisa sim. Mas entender o que é de cada um. O que está a meu alcance, o que está na minha mão. A minha mão às vezes é só dar o suporte, é só dar a mão para essa pessoa se reerguer e se reestruturar. Então essa foi a história de hoje. Muito obrigada para quem ficou comigo aqui desde o começo. Muito obrigada para quem chegou no meio. Se você gostou dessa história, o fazão vaidoso, compartilhe essa live com seus amigos. Tem esse... Ah, não, mas eu vou fechar, não vai adiantar que o aviãozinho. Mas ela vai estar no meu IGTV. Ela vai ficar salva no meu IGTV e vai ficar salva no meu feed. Então, pode compartilhar com os amigos que não puderam estar aqui hoje. E semana que vem, terça e quinta, de novo estarei aqui contando histórias com mais uma live da esperança, que vão acontecer durante o mês de junho todo, terças e quintas. Pretendo continuar em julho também, mas é que julho de nada, Karina. Que bom que você ficou satisfeita com a história e que ela lhe fez bem. Em julho eu pretendo continuar com as lives na Esperança, mas como em julho eu devo retornar aos atendimentos presenciais, não garanto essa regularidade. Mas para quem está chegando agora, só para esclarecer e para confirmar, live da Esperança no meu perfil, terças e quintas às 9 da manhã. E o tema do mês de junho, quer dizer, o que eu escolhi para o mês de junho, eu vou contar histórias, fábulas, contos, lendas. Cada dia tem uma coisa diferente. Hoje foi uma fábula de Esopo.
Semana que vem, quem sabe? Já tô com as duas aqui preparadas, mas vou deixar surpresa, suspense para vocês quererem voltar aqui na terça que vem e estar comigo. Então, agradeço muito a presença. Quem não assistiu desde o começo, assim que eu terminar, a live vai estar salva no meu IGTV. É só você ir lá e pegar desde o começo, tá bom? Pode deixar seu comentário. Ah, importante. Eu fiz aqui duas reflexões a partir dessa história, né? E você? Depois que você escutou aqui a lenda do fazão... Lenda não, a fábula do fazão vaidoso. Qual foi a ideia que veio à sua cabeça? Qual foi a moral ou qual foi a reflexão que você pôde tirar da história do fazão? Escreve nos comentários. Não, aqui, quando acabar, não tem problema. Bota nos comentários lá da live no IGTV ou no meu feed, que também vai ficar aparecendo a prévia do vídeo, ok? Muito obrigada pela audiência e um bom dia para vocês, uma boa semana. Até terça-feira que vem, na próxima live da Esperança.